Olá, pessoal, bem-vindos à Semana do Paciente Oncológico Bem Nutrido. Esse é um evento que eu preparei com muito carinho para vocês. Serão 3 dias de aulas envolvendo a temática nutrição oncológica, de 6 a 8 de setembro, 100% online, 100% gratuito. Espero de verdade que vocês aproveitem. Hoje a gente vai conversar, a primeira aula é sobre caquexia no paciente com câncer. Vou mostrar para vocês como que é fácil a gente identificar e, com base nisso, a gente tomar as nossas condutas. Antes, me permitam me apresentar. Meu nome é Pedro Dalbello, eu sou médico nutrólogo e oncologista, e como eu falei para vocês, nesses 3 dias aí a gente vai abordar temas muito interessantes envolvendo a temática nutrição oncológica. Eu fiz a minha residência de oncologia clínica e nutrologia no Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. E desde então eu comecei a estudar, na residência de oncologia mesmo, eu comecei a me identificar um pouco mais com essa temática nutrição oncológica. Me incomodava muito os pacientes chegarem até a mim para consulta, já muito emagrecidos, já muito depletados, e a gente sem fazer muita coisa para esses pacientes. A ideia era tocar ficha, a ideia era atender esses pacientes e prescrever a quimioterapia, né? E não tinha esse olhar tão integral para o paciente. Foi aí que em 2016 eu comecei a estudar um pouco mais sobre nutrição oncológica e de lá para cá eu não parei mais. Fiz diversos cursos, ainda durante a residência de oncologia clínica, e não satisfeito, já emendei aí na residência de nutrologia. Então, esse tema, nutrição, nutrologia oncológica, sempre me fascinou. E a ideia da Semana do Paciente Oncológico Bem Nutrido é dar ferramentas para vocês, para que vocês possam caminhar e atender esse paciente com mais segurança. Tudo que eu passei lá atrás, tendo que estudar sozinho, tendo que fazer curso e muitas vezes batendo a cabeça, a ideia da Semana do Paciente Oncológico Bem Nutrido, que vocês estão participando nesse exato momento, é descomplicar esses passos, é fazer com que vocês tenham mais segurança, repito, para atender esses pacientes. Só fazendo mais um adendo para mostrar para vocês como tudo começou mesmo. Em 2016 chegou um paciente para mim muito emagrecido, com câncer de vias biliares e com as roupas bem largas. Quando a gente colocava o peso e a estatura dele, esse paciente tinha um IMC normal, índice de massa corpórea normal. Só que aquilo me chamou a atenção, aquelas roupas largas, né? E aí, perguntando para ele, esse paciente ele já tinha perdido mais de 20 quilos, né? E a minha ideia era só prescrever a quimioterapia para esse paciente. Então, de lá para cá, isso me despertou para a nutrição oncológica, para a nutrologia oncológica, e não parei mais de estudar. A ideia também, né, da Semana do Paciente Oncológico Bem Nutrido é mostrar para vocês que é possível a gente estruturar um atendimento, é possível a gente fazer um bom diagnóstico, é possível a gente fazer uma boa conduta para os nossos pacientes, para que esses pacientes possam passar pelo tratamento com mais qualidade de vida, tá, pessoal? É mostrar para vocês que é possível olhar para esse paciente com mais tranquilidade, com mais segurança, e com isso oferecer a melhor conduta nutricional, a melhor conduta nutrológica, tá certo? Vamos para a aula, espero que vocês realmente aproveitem. Eu vou compartilhar a minha tela. Então, como eu disse para vocês, a gente vai falar hoje na aula 1 sobre como identificar a caquexia em pacientes com câncer. Serão 3 aulas, tá, pessoal? Essa é a primeira. As aulas elas seguem num contínuo, tá? Então é bem bacana que vocês acompanhem as 3 aulas para que fique aí completo e, mais uma vez, mostrar para vocês como que é possível a gente dar uma melhor assistência para os nossos pacientes. Começo trazendo para vocês um caso clínico de um paciente que eu atendi
em Ribeirão Preto, na época da residência já de nutrologia, tá? Um paciente com câncer gástrico. Esse paciente chegou para a gente, na verdade, ele chegou no HC para oncologia em abril de 2018. Esse paciente ele ia ser submetido a uma quimioterapia neoadjuvante, aquela quimioterapia que a gente faz antes do tratamento. Só que esse paciente não tolerou o tratamento, né? Tá fazendo essa quimio para operar depois, não tolerou e o pessoal resolveu fazer a cirurgia antes de terminar os protocolos aí de quimioterapia neoadjuvante. Quando eles abriram, né, quando fizeram a cirurgia nesse paciente, ele tinha uma doença, uma carcinomatose peritoneal já bem avançada, então já era uma doença metastática, e quando eles encaminharam esse paciente para a gente, ou seja, eles só fizeram um desvio do trânsito na cirurgia, fecharam, colocaram uma sonda e encaminharam esse paciente para a nutrologia. Esse paciente chegou depois de 4 meses de tudo isso que eu contei para vocês, dessa forma, tá, pessoal? Em agosto de 2018, com um percentual de perda de peso de 33%, ou seja, muita coisa. Hoje a gente já sabe, em nutrição oncológica, que 2,5% de perda de peso já pode impactar negativamente em piores desfechos. E quando eu olho para esse paciente, é muito fácil eu fazer o diagnóstico de caquexia nesse paciente. É muito fácil, né? Um paciente muito emagrecido, muito depletado, um paciente extremamente emagrecido. Então, qualquer um faz o diagnóstico de caquexia nesse paciente. Mas, qual que é a ideia dessa aula? A ideia dessa aula é mostrar que a gente não precisa deixar o paciente chegar nesse ponto para estruturar o atendimento nutricional, para estruturar o atendimento nutrológico desse paciente. A gente precisa pegar esse paciente lá atrás. Pegando esse paciente lá atrás, muitas vezes ainda em estágio de pré-caquexia, eu vou conseguir estruturar e eu vou conseguir fazer com que esse paciente passe pelo tratamento aí com mais qualidade de vida. A caquexia, ela vem do grego, que significa cacos, ruim, mal, e exis, condição, estado, tá? Então, uma condição ruim, uma condição muito comprometida para esses pacientes. Então, esse é o termo que a gente usa, caquexia tumoral, tá? Então, já é um termo que antigamente, lá na época da Grécia Antiga, isso já era utilizado, e a gente traz esse termo ainda para os dias de hoje, mas como eu falei para vocês, a ideia é, com essa aula, estruturar, é mostrar que o diagnóstico de caquexia ele é muito fácil. Muitas vezes, esse paciente está passando, a gente não está fazendo o diagnóstico. E se a gente não está fazendo o diagnóstico, a gente não está fazendo o tratamento. É uma síndrome, essa é a definição mais comum de Fearon de 2010, é uma síndrome multifatorial na qual a perda contínua de massa muscular, com perda ou não de tecido gorduroso. Hoje a gente já sabe, inclusive, isso foi debatido agora no congresso recente da ESPEN, de que a perda de tecido gorduroso também impacta negativamente nesses pacientes, tá? Mas a definição fala que pode ou não haver perda de tecido gorduroso, mas foca na perda de massa muscular, e que não pode ser totalmente revertido pela terapia nutricional convencional. O que quer dizer essa definição? Essa definição quer dizer que eu, Pedro, como médico nutrólogo, você como nutricionista, a gente deve fazer um melhor acompanhamento, o melhor atendimento nutricional para esse paciente, mas só isso não vai fazer com que esse paciente melhore da caquexia. Por quê, Pedro? Porque o tratamento para esse paciente é o tratamento de base, é o tratamento oncológico. É a quimioterapia, é a imunoterapia, é a radioterapia, é a cirurgia. Tá, pessoal? É aí que a nossa terapia nutricional entra como uma terapia nutricional de suporte. Então, você oncologista, você cirurgião oncológico, radioterapeuta, nutricionista, médico geral que está participando da Semana do Paciente Oncológico Bem Nutrido, a gente tem que entender que a gente, otimizando esse estado nutricional do paciente,
ou auxiliando, ou encaminhando esse paciente de forma mais precoce para o nutricionista, ou startando ali um suplemento oral e já colocando o nutricionista na jogada, isso vai ajudar, vai fazer com que esse paciente passe pelo tratamento de uma maneira mais tranquila. Se a gente não fizer nada, se a gente deixar isso acontecer, esse paciente vai evoluir aí com um comprometimento funcional progressivo do organismo. Pode acometer até 80% dos pacientes com câncer, a caquexia, então é muito prevalente, pessoal, só que é muito pouco diagnosticada. Quantas vezes você, nutricionista, você, médico, você, oncologista que está atendendo esse paciente chega para você aí com 10, 15, 20% de perda de peso e muitas vezes você não colocou na sua anamnese que esse paciente é um paciente caquético, né? Pode parecer uma besteira, Pedro, mas eu sei que ele é, só não coloquei. Né? Mas é colocando, é estruturando, é olhando para aquilo com frequência que vai fazer com que eu tome a melhor conduta nutricional em relação a esse paciente. A caquexia ela pode acontecer por diversos motivos, tá, pessoal? Mas o ponto principal é uma chuva de citocinas inflamatórias liberadas pelo tumor, liberadas pelo nosso próprio sistema imune frente àquele tumor. Então, o nosso sistema imunológico ele tá tentando aí loucamente combater aquela massa tumoral. E o tumor também mandando citocinas, produzindo citocinas inflamatórias para se proteger, né, desse sistema de defesa. Essa chuva de citocinas inflamatórias leva aos diversos sintomas que a gente conhece. Então, anorexia, o paciente perde o apetite, perda de massa muscular, o paciente começa a depletar e fica nítido que ele está perdendo massa muscular. Alterações metabólicas, hepáticas, então esse paciente fica inflamado, a gente vê uma proteína C reativa mais alta, a gente vê uma albumina mais baixa e a gente vê também, por que não, perda de massa gordurosa. Como eu falei para vocês, não é só a perda de massa muscular que impacta negativamente na vida desse paciente, a perda de gordura também impacta negativamente. E aí a gente tem o tumor aqui, simbolizado em azul, mostrando que ele vai requerer, né, melhor dizendo, substratos para a sua proliferação. O tumor ele quer continuar crescendo, ele quer formar neovasos, ele quer ajudar com que esse processo forme mais metástase. É isso, né? É uma célula que tem uma divisão aí desenfreada e que precisa de substratos a todo momento. Então, ele vai pegar o substrato do nosso feixe muscular, do tecido muscular. Pô, me manda aminoácidos aí que eu estou precisando de aminoácidos para minha reação bioenergética. É o tumor pedindo aminoácidos para o nosso corpo. Da mesma forma, esses aminoácidos, eles entram no fígado e produzem aí glicose, porque o tumor está pedindo, né? E isso faz com que esse indivíduo com câncer seja cada vez mais depletado, perca suas reservas, tá? Levando inevitavelmente aí para um emagrecimento muito importante se a gente não fizer nada para esse paciente. E olha que interessante, toda essa chuva de inflamação no paciente, né, faz com que o tecido adiposo branco torna-se um tecido adiposo marrom, tá, pessoal? Por essa inflamação. O tecido adiposo marrom, ele tem um aumento na sua atividade termogênica, ou seja, esse paciente emagrece com mais facilidade ainda. E não satisfeito, tudo isso que eu falei para vocês, essa chuva de citocinas inflamatórias causando um monte de sintomas, a gente não está fazendo nada para o nosso paciente, está acontecendo tudo isso nele já, e aí você vai e submete esse paciente a um tratamento oncológico. Então, você vai lá, tira um pedaço do estômago do paciente, você faz quimioterapia nesse paciente, você faz radioterapia, né? Esse paciente vai desidratar, esse paciente vai ter distúrbios hidroeletrolíticos, problemas no estômago, má absorção, dor, fadiga, náusea, vômito, redução do apetite, diarreia, constipação, pode acontecer os dois, um estado depressivo, mucosite, xerostomia, né? Ou seja, as mucosas ali todas secas, alteração do paladar, não é incomum o paciente ficar com uma aversão muito grande no paladar, e isso leva a perda de peso e perda de massa muscular. Percebam que o paciente entra num contínuo, entra num ciclo vicioso que é difícil sair, porque ele vai perdendo mais massa muscular, ele perde mais massa muscular, ele tem
pior tolerância ao tratamento. Tem pior tolerância ao tratamento, a doença avança. A doença avança, ele perde mais massa muscular. Então, percebam que se a gente não quebrar esse ciclo, esse paciente dificilmente vai conseguir passar pelo tratamento aí de uma maneira bacana e que seja realmente eficaz. E aí eu entro no tema da aula. Como que a gente faz o diagnóstico? Tá, pessoal? É muito, muito simples. Vamos nos ater aqui ao diagnóstico de caquexia. Já explico para vocês os outros dois, as outras duas classificações, tá? De pré-caquexia e de caquexia refratária. Caquexia é aquele paciente que perdeu mais de 5% do seu peso e que tem já uma hiporexia, ou seja, tem um apetite um pouquinho já reduzido, já tem uma inflamação sistêmica, então se faz um exame do paciente, tem uma proteína C reativa um pouco mais alta. Olha como que é simples, pessoal, aquele paciente com perda de peso maior que 5%, aquele paciente que já tem uma perda de apetite e eventualmente uma inflamação já diagnosticada por exame laboratorial. Tá? Agora, se o meu paciente só tem a perda de peso e uma redução da ingestão alimentar, essa perda de peso de forma não intencional, eu já falo que o meu paciente é um paciente com caquexia. Tá? Então, percebam que é muito fácil. O nosso paciente do caso clínico, ele tinha uma perda de peso de 33%. Por que esse paciente chegou para a gente com uma perda de peso de 33%? A gente começa a nos questionar, né? Será que esse paciente, quando ele fez o diagnóstico do câncer, será que não seria interessante ele já passar com uma equipe de terapia nutricional, com um médico que entende de terapia nutricional, que é especialista em terapia nutricional, um nutricionista, ou mesmo esse oncologista, será que ele tendo uma noção ali inicial, ele já poderia começar um tratamento, encaminhar e esse paciente ter um melhor segmento, né? Esses questionamentos aí ficam para a gente refletir. Não, mas percebam que o diagnóstico de caquexia é muito simples. Então, esse paciente que ele perdeu mais de 5%, ou ele tem um IMC menor que 20% e uma perda de peso maior que 2%, ou ele já tem sarcopenia e uma perda de peso maior que 2%. Eu vou mostrar para vocês alguns critérios aí para a gente identificar perda de massa muscular nesses pacientes, tá? Pré-caquexia, quando o paciente perdeu menos de 5% e já tem anorexia e algumas alterações metabólicas, é aí que a nossa terapia nutricional vai ser mais eficaz. E a caquexia refratária, que é aquele paciente já que está num quadro muito debilitado, que é exatamente o caso clínico que eu trouxe para vocês no começo. Tá? Aquele paciente que já está num grau de catabolismo muito franco, muito pronunciado, uma expectativa de vida menor que 3 meses. Para esse paciente, infelizmente, a nossa terapia nutricional não tem muito benefício. Aqui só mostrando alguns cortes para vocês, tá? De perda de massa muscular. Eu coloquei aqui, não vou entrar em detalhes nesse slide, mas para a gente ter uma noção, a gente pode fazer por DEX, a gente pode fazer por BIA, tem o Free Mass Index aqui, que é o índice de massa livre de gordura, que eu uso bastante na minha prática clínica, menor que 17 para homens e menor que 15 para mulheres. Na bioimpedância, então eu pego o índice, eu pego a massa livre de gordura do paciente, divido pela altura ao quadrado, e aí eu tenho alguns cortes aqui. Mas eu também tenho o índice de musculatura apendicular, tanto na bioimpedância também, quanto na DEXA, que são ferramentas muito interessantes. A tomografia, não vou entrar em detalhes nessa aula, porque senão ficaria muito extenso, mas a tomografia também como uma ferramenta que pode ajudar nesse diagnóstico de perda de massa muscular e de sarcopenia que eu mostrei aqui para vocês e que eu vou falar um pouquinho para não ficar meio confuso, tá? Caquexia, só para a gente fechar a caquexia e eu dar uma pincelada em sarcopenia, porque quando a gente fala de caquexia, a gente fala também um pouco de sarcopenia, tá, pessoal? E para vocês não confundirem, entender que são coisas diferentes, mas muitas vezes vão levar aí o mesmo, vão merecer o mesmo tratamento. Caquexia é uma síndrome mais ampla, como eu falei para vocês, tá? Então, uma perda de peso, o paciente já tem fadiga, o paciente já está com uma perda de apetite, o paciente tem sim perda de massa muscular, então percebam que é algo mais amplo. Quando eu falo em sarcopenia, que também vem do grego sarc, carne, penia, perda, eu estou focando, eu estou ampliando aí o meu olhar para a massa muscular. Tá? Então, aquele paciente que tem perda de massa muscular é um paciente sarcopênico. Aquele paciente que tem perda de função muscular
aquele paciente já muito, que tem uma dificuldade para andar, que tem uma dificuldade para levantar, fica a maior parte do tempo sentado porque está muito fraco. Esse paciente provavelmente é um sarcopênico grave, tá? Mas só para a gente não confundir a terminologia. Caquexia mais amplo, sarcopenia eu foco no músculo. E a sarcopenia, ela está sendo cada vez mais estudada também em pacientes com câncer. Esse é o último consenso europeu falando de sarcopenia de um modo geral, tá, pessoal? Muito interessante, de 2019. E ele levanta, né, essa discussão que eu achei bastante interessante, que é: sarcopenia é um distúrbio progressivo e generalizado do músculo esquelético. Mais uma vez, percebam que agora eu foquei aí no músculo, associado a um aumento de probabilidade de resultados adversos, incluindo quedas, fraturas, incapacidade física e, por que não, mortalidade. Esse outro artigo também eu achei bastante interessante trazer para vocês, falando que é hora de nós, profissionais de saúde, sermos educados para o diagnóstico e o tratamento da sarcopenia e incentivados a rastrear e a educar os nossos pacientes sobre a prevenção primária e secundária da sarcopenia. A gente precisa entender, pessoal, como que faz o diagnóstico de caquexia, mas também como que a gente estrutura e como que a gente faz um bom acompanhamento dos nossos pacientes com baixa massa muscular. E a sarcopenia, ela atinge aí de 15 a 20% dos idosos saudáveis acima de 65 anos, tá? Mas quando eu olho para pacientes com câncer, independente da idade, 50% deles podem chegar para a gente já com sarcopenia, né? É um pouco variável na literatura esses números, mas tem dados mostrando que até metade dos pacientes eles podem chegar para a gente aí já com sarcopenia, mesmo pacientes jovens, tá, pessoal? Então, aquele paciente de 30, 40, 50 anos que não é idoso, ele já pode ser sarcopênico ao diagnóstico da doença oncológica. E aqui só mostrando que a sarcopenia ela pode ser devido a vários fatores, inclusive somente associada à idade, né? Aquele paciente que vai envelhecendo, vai perdendo massa muscular de forma lenta, mas isso vai acontecendo. Mas eu também tenho a sarcopenia secundária, aquela sarcopenia secundária a algumas doenças que também aí envolve a doença tumoral. Inatividade, distúrbios da nutrição, tudo isso podem contribuir para que esse paciente seja cada vez mais sarcopênico. Lembrando que a gente tem a sarcopenia aguda e crônica, mais de 6 meses com sarcopenia, a gente já fala numa sarcopenia crônica, que vai ser cada vez mais difícil de reverter, tá? E é o que acontece com boa parte dos nossos pacientes oncológicos, que demoram para chegar e fazer um acompanhamento nutrológico e nutricional bastante adequado. A sarcopenia, ela pode... vários fatores podem fazer com que esse paciente seja sarcopênico. Então, eu tenho, como eu falei para vocês, inatividade física, denervação das fibras musculares, inflamação, uma degradação proteica. Esse paciente está degradando muito mais proteína do que ele produz, alterações da nutrição e do metabolismo, predisposição genética, fatores endócrinos envolvidos, alterações celulares. Então, esse paciente tem uma disfunção mitocondrial. Pacientes oncológicos frequentemente possuem disfunção mitocondrial. Essa mitocôndria não funciona muito bem, tá, pessoal? Esse processo de autofagia não acontece de maneira tão bacana, e se eu tenho uma mitocôndria disfuncional, eu tenho mais fadiga. Então, como que a gente pode fazer para tentar melhorar essa disfunção mitocondrial nos pacientes? Como a gente pode fazer com que esse paciente tenha aí uma melhora da sua qualidade de vida, pelo menos? E só lembrando que a partir dos 35, 40 anos, a gente vai perdendo massa muscular de forma fisiológica, tá? Mas a ideia é a gente fazer com que os nossos pacientes acompanhem essa curva, e não a curva de baixo, tá, pessoal? Porque se a gente deixa esse paciente perder cada vez mais massa muscular, qualquer probleminha que acontece, uma internação, se o paciente precisa de uma cirurgia, tem uma infecção, alguma coisa, esse paciente vai perder músculo mais rápido. Perdendo músculo mais rápido, ele passa da linha de funcionalidade, ou seja, ele vai ficar com mais dificuldade para andar, esse paciente vai andar um pouquinho mais devagar, dificuldade para levantar da cadeira.
Se ele continua perdendo massa muscular, ele passa da linha aí da autonomia, né? Então, aquele paciente que já não consegue fazer mais nada, que fica 100% do tempo acamado. Então, o nosso objetivo como médico assistente, como nutricionista que acompanha esse caso, é a gente, mais uma vez, pegar esse paciente lá atrás e tentar segurar um pouco essa massa muscular, que seja manter essa massa muscular para que esse paciente não tenha piores desfechos. E isso não acontece só com pacientes eutróficos ou só com pacientes magros, tá, pessoal? Esse trabalho eu achei bastante interessante, porque ele levanta aí a questão também para os pacientes obesos. Então, a gente tem aí pacientes obesos com sarcopenia, ou seja, pacientes com IMC acima de 30, mas que tem uma massa muscular reduzida, esses pacientes evoluem mal, tá? Então, aquele paciente do caso clínico muito emagrecido é um paciente caquético muito claro, mas se chegar um paciente obeso para você também, muitas vezes esse paciente obeso que perdeu peso não vai chamar muita atenção, né? E ele é tão grave quanto, né? A gente precisa estruturar e acompanhar esse paciente, porque talvez não seja o momento desse paciente perder peso. A gente tem que acompanhar com composição corporal, tá? E avaliando esse paciente e tentando segurar essa massa muscular, porque mesmo esse paciente obeso, se ele está perdendo peso às custas de massa muscular, ele vai evoluir pior. E aqui só falei da tomografia para vocês anteriormente. Olha que interessante uma análise de tomografia para ver a composição corporal desses pacientes. Esse paciente aqui tem um IMC de 17, esse aqui tem um paciente com IMC, esse aqui é um paciente com IMC de 34, né? E quando a gente compara aí, o paciente com IMC de 34, ele tem mais massa muscular aqui anotado em vermelho, tá, pessoal? Ele tem menos massa muscular que aquele paciente que é muito emagrecido ao olho nu, né? Que você olha só para aquele paciente, o IMC, uma medida grosseira, e para aquele paciente com IMC de 34, que talvez receba até mais quimioterapia, porque a gente calcula a dose pela superfície corpórea, mas tem menos massa muscular. Tem menos massa muscular, tem mais toxicidade. Então, o objetivo de trazer esse slide é mostrar que pacientes obesos também podem ser caquéticos. Pacientes obesos também podem ser pacientes com obesidade. Melhor esse termo, né? Pacientes com obesidade também podem ser pacientes com caquexia. Pacientes com obesidade também podem ser pacientes com sarcopenia, tá? Então, a gente também tem que olhar para esse desfecho. A sarcopenia, a gente sempre vai questionar sintomas, sinais e sintomas sugestivos de sarcopenia. Então, o senhor está tendo queda, sensação de velocidade de caminhada fraca e lenta, dificuldade em se levantar da cama ou de uma cadeira, perda de peso, perda de massa muscular. Se sim, a gente tem que fazer alguns testes adicionais aí de triagem em relação à sarcopenia. Eu trago para vocês o SARC-F, é um questionário simples para a gente ver se o paciente tem risco de sarcopenia, tá? Se ele tiver risco de sarcopenia, aí a gente vai ter que pensar numa composição corporal, bioimpedância, teste de força muscular, enfim. Mas o objetivo é mostrar para vocês que com um questionário simples a gente consegue ver se esse paciente tem risco ou não de sarcopenia. Lembrando que aqui tem a pontuação, a gente vai fazendo as perguntas para o paciente. Se o paciente pontua 4 ou mais, esse paciente tem um risco aí de sarcopenia. Eu tenho que fazer testes adicionais, lembrando que a pontuação máxima é 10, ou seja, 4 ou mais, risco de sarcopenia. Era isso, pessoal. A ideia é passar essa ideia, essa noção de caquexia mesmo para vocês, tá? A caquexia, ela é essa perda de peso maior que 5%, com hiporexia e com uma proteína C reativa elevada, tá? Se eu não tenho a proteína C reativa, eu posso só fazer o diagnóstico com perda de peso e hiporexia, isso já é suficiente para eu iniciar o meu acompanhamento. Lembrando que pacientes obesos podem possuir caquexia e sarcopenia, e o SARC-F, como eu mostrei para vocês, é uma ferramenta de triagem aí para sarcopenia em idosos, tá? O SARC-F, se a gente usa ele em pacientes que não sejam idosos, ou seja, pacientes com menos de 60 anos, não é tão interessante, já que ele foi feito aí para a população idosa. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado. Essa foi a nossa primeira aula. Não deixem de acompanhar aí as 2 próximas aulas. Elas estão muito interessantes.
A próxima aula a gente vai falar, como a gente já sabe fazer o diagnóstico, a gente vai falar de como estruturar o atendimento nutricional desse paciente, como a gente constrói massa muscular, qual suplemento eu utilizo, qual tem um pouco mais de evidência para a gente utilizar nesse cenário. Então, aguardo vocês para a próxima aula. Valeu, pessoal. Até mais.